Vamos aprender um pouquinho mais sobre o livro de 1 Crônicas? Esse daqui é o quadro Resenha dos Livros da Bíblia, então eu tô fazendo um resumo dos livros da Bíblia. Comecei lá em Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e agora 1 Crônicas. Assim nós vamos até o Apocalipse. Fique ligadinho aí, não perca nenhum vídeo, que é muito importante aprendermos da Palavra de Deus hoje em dia. Vou deixar, obviamente, o card aqui em cima, para se você perdeu algum vídeo, tá? Ligar ali a playlist e ir acompanhando os vídeos anteriores. O livro de Crônicas é um livro muito importante. Os historiadores usam muito para poder checar os fatos, os cientistas usam muito para checar a questão genealógica, quantos anos se passaram de uma geração até outra. Enfim, mas assim, para termos de você ler e ser edificado, obviamente também edifica, mas assim, é porque é um livro dividido, assim, do capítulo 1 até o 9 é só genealogia. A partir do capítulo 9 em diante, conta toda a história do rei Davi, resumida. Tudo que a gente viu lá de 2 Samuel, né, um pouquinho de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, conta aqui também com outro foco, né, o foco assim, não fica contando historinhas soltas, mas um foco geral, assim, né, do resumo do que Davi fez. Enfim, é um livro bem legal também. É interessante, obviamente, como todo livro da Bíblia, espero que você goste. Então é um livro, gente, que começa lá em Adão. Sim, começa em Adão e vai até ali a história de Davi, né? Então, até mais, né? Vai depois de Davi, depois ele volta, enfim. Então ele começa falando dos descendentes de Adão. Eu vou ler aqui para vocês só a primeira parte, primeiro do capítulo 1, 2, 3 e 4, só para vocês verem como que funciona o livro, como que é o livro, tá? É assim, ó. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalael, Maalael foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Enfim, ele está contando aqui a história de uma certa genealogia, né? Gerações e gerações. E assim ele passa muito tempo contando descendentes de Salomão, Joaquim, outras listas de família, os descendentes, aí depois ele conta os exércitos. Na tribo de Ruben, de Gad e Manassés do leste havia 44.770 soldados bem treinados, enfim. Aí vai contando as histórias todas, ó. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel. É um livro bom para se você estiver grávida, quiser saber o nome do seu filho. Aqui tem um monte de nome legal, ó. Berias, Zebadias, Mesulã, tá? Mas assim, são essas histórias mesmo. Quando chega no capítulo 10, aí sim começa a história. Capítulo 10 conta sobre a morte de Saul. Lembram lá do finalzinho de 1 Reis, quando Saul se lança sobre a sua própria espada para fugir dos filisteus, para não ser morto pelo filisteu? Ele mesmo se mata no meio da batalha, depois que vê os filhos deles todos mortos e tudo, então ele se lança sobre a espada e se mata. Isso conta em 1 Crônicas 10. Em 1 Crônicas 11 começa a contar a história de Davi. As conquistas de Davi, inclusive fala que ele preparou todo o material para a construção do templo por Salomão, né, que ele não pôde construir o templo. Fala da Arca da Aliança, que saiu da casa de Obed-Edom e foi depois, né, conta a história de Uzá, que botou a mão na arca e morreu, que a gente viu lá em 1 Samuel, 2 Samuel. Conta da construção da cidade de Davi, fala bastante sobre os guerreiros de Davi, os 3 de Davi, os 30 de Davi, que eram o pessoal do exército dele em geral, né? Fala de Davi na caverna de Adulão, fala da derrota dos filisteus, mas não fala assim de alguns casos isolados. Por exemplo, aqui não fala do adultério dele com Batseba, não fala da situação que ele passou com o filho dele, Absalão, lembram? Aquela história toda. Ele fala de Davi, mas assim, uma história de batalha de Davi, de guerras, de conquistas. E ele fala também da arca, né, da presença de Deus com Davi todo o tempo. Ele tem um momento também aqui de salmos, né, porque como falar de Davi não falar de salmos, né? Então tem aqui um hino de louvor no capítulo 16 de Crônicas, quando ele agradece, engrandece o nome do Senhor por tantos feitos, né, que Deus tem feito na vida, que Deus estava fazendo na vida dele. Porém, eu achei uma história aqui bem interessante no capítulo 21 de 1 Crônicas, que eu não lembro de ter lido antes na Bíblia, né, lá nos livros anteriores, tá? Mas é uma história assim bem interessante que conta que Davi
ele cometeu o pecado, assim, ele errou quando ele quis contar só uma parte do povo, desprezando a outra parte como se não fosse o povo de Deus. Vocês sabem que tinha aquela guerrinha, né, Judá e Benjamim, os outros povos, enfim. E aí Davi, ele erra e Deus resolve, então, coloca para ele uma situação que ele teria que escolher uma das 3 coisas que viria sobre ele em troca do pecado dele, como punição para o pecado dele, e ele resolve não escolher nada. Ele fala assim, eu fico então nas mãos de Deus, né? Não quero cair nas mãos dos homens, porque os homens são maus e tudo, e Deus é misericordioso. E aí acontece que Deus manda um anjo então destruir a cidade de Jerusalém. E eles veem um anjo com a espada na mão para destruir a cidade. E aí Davi cai em desespero, começa a orar, falar com Deus, Senhor, não faz isso, não faz isso, quem pecou fui eu, não foi o povo. E aí então Deus atende a oração de Davi e manda que naquele local onde estava o anjo seja construído um altar ao Senhor. E aí é interessante que Davi chega para o dono, né, do malheiro, da vinha, onde o anjo estava para começar a destruição da cidade de Jerusalém, e Davi fala assim, olha, eu preciso construir aqui um altar ao Senhor, eu preciso sacrificar aqui, me fala por quanto você me vende isso, que eu vou construir um altar aqui. E esse homem fala, não, eu não vou te vender de jeito nenhum, eu vou te dar aí o que você quiser, pode pegar a vinha, pode pegar os animais para serem sacrificados, e mais isso, mais aquilo, deu tudo para Davi. E Davi falou, não, de jeito nenhum, como que eu vou ofertar ao Senhor uma coisa que não me custe nada? E aí Davi foi, pagou por tudo aquilo daquele homem, um preço bom, e aí foi, construiu ali um altar ao Senhor, e aí Deus respondeu com fogo do céu, queimando o sacrifício, e aí o anjo colocou a espada na bainha, né? E aí o povo entendeu que estava sendo livrado aquele dia. Fala muito dos trabalhos dos levitas, o que os levitas faziam, o que eles deixaram de fazer. Fala sobre o trabalho dos sacerdotes, a lista dos levitas. Fala da aliança com Arão, que os sacerdotes deles, os filhos descendentes de Arão, seriam sacerdotes, seriam os levitas, né, para Davi, os responsáveis pelo templo, enfim. Aí fala que Nadab e Abiú não tiveram filhos, né, que já tinham morrido, porém os filhos de Itamar e do outro filho de Arão, que eu não me lembro agora, continuaram, né, servindo no templo. Fala dos serviços dos guardas do templo, da organização militar no tempo de Davi, quem eram os ministros deles, né, o pessoal enfim, todo mundo que servia Davi, os conselheiros de Davi. Fala de quando Davi apresenta Salomão para entrar no lugar dele, aquela história que eu contei também no início do livro de 1 Reis, quando acontece, né, aquela revolta que um dos filhos de Davi resolve ser o rei, e aí Davi vai, nomeia Salomão, e aí, né, acontece os conselhos de Davi para Salomão. Fala das ofertas para a construção do templo, que Davi, além das ofertas para o templo, dos impostos, do tanto que ele tirava muita oferta dele mesmo, não sei quantas toneladas de ouro e de prata, que ele estava doando para a construção do templo, que era justamente por amar muito a obra do Senhor. E aí ele chama o povo também para ofertar no templo do Senhor, né, antes de Salomão construir o templo. E aí o povo todo dá, né, de bom grado, muito ouro, muita oferta para o templo. E aí termina com o louvor de Davi a Deus. Davi louva a Deus e Davi morre. Então acaba o livro de 1 Crônicas. Então do capítulo 9 ao capítulo 29, do capítulo 10, né, ao capítulo 29, faz uma apanhada geral de tudo que a gente leu, né, viu nos livros anteriores. Não vou ficar repetindo tudo aqui porque já tem tudo gravado, tá? Aqui no card, não esquece. E do capítulo 1 ao capítulo 9 é uma listagem geral, extremamente importante para os teólogos, para os estudiosos e tudo mais. Um livro histórico, né? E a história continua em 2 Crônicas, que chegará em breve, talvez semana que vem, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau, tchau.